uma casa de amor. Bom dia a todos. Nós vamos estudar a Gênesis, mas antes vamos ler o Evangelho. Capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. O item 19, progressão dos mundos. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ela estão submetidos pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o fim das coisas, não é mais que um meio de chegar pela transformação a um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Pedimos ajuda a Jesus, pedimos a Deus, pedimos a Kardec, pedimos entendimento das palavras que for lida. Pedimos à espiritualidade que nos auxilie, que nos ajude a entender a Gênesis. Peço ajuda para todos nós, encarnados. Eu peço pelos ouvintes, eu peço pelos desencarnados. Eu peço entendimento das palavras que aqui for lida, pedindo a Deus permissão para iniciar esse estudo. Que assim seja. Como o professor já está chegando. Ele está na parte astronomia geral, que é a parte da Gênesis, e está aqui no item 12. Eu não sei bem falar sobre a Gênesis, porque eu acho muito complicado, mas já o professor está chegando. E vamos ler aqui é o item 12, a criação primária. Então ele fala vai falar das primeiras coisas, né, que foi criada. Vai falar de Deus, eu acho, do universo. É esse aqui. Após termos considerado o universo sobre os pontos de vista gerais da sua composição, de suas leis e de suas propriedades, podemos levar nossos estudos para o modo de formação que originou os mundos e os seres. Em seguida, desceremos a criação da Terra, em particular, e ao seu estado atual na universalidade das coisas. E daí, tomando este globo como ponto de partida e como unidade relativa, procederemos aos nossos estudos planetários e siderais. Toma aqui seu estudo. Acho que é a minha. Então, estamos estudando aqui o capítulo 6, Astronomia Geral, o subtítulo, A Criação Primária. Estudamos já sobre o tempo,
o espaço, as leis e as forças, e agora a criação primária, ou seja, a criação primeira. Após termos considerado o universo sob os pontos de vista gerais da sua composição, de suas leis e de suas propriedades, podemos levar nossos estudos para o modo de formação que originou os mundos e os seres. Em seguida, desceremos a criação da Terra em particular e ao seu estado atual na universalidade das coisas, e daí tomando este globo como ponto de partida e como unidade relativa, procederemos aos nossos estudos planetários e siderais. Então ele vai partir do ponto da Terra, do que a gente viu até agora nesses estudos anteriores, para entender essa criação, a criação do universo, a criação de tudo. 13. Se tivermos compreendido bem a relação, ou antes, a oposição entre a eternidade e o tempo, se nos familiarizarmos com a ideia de que o tempo não é mais que uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias, enquanto que a eternidade é essencialmente una, imóvel e permanente, e que ela não é suscetível de qualquer medida sob o ponto de vista da duração, compreenderemos que, para a eternidade, não há começo nem fim. Agora, como que a gente vai entender algo que não há nem começo e nem tem fim? Nós somos limitados. Para a gente, tudo tem um princípio e tem um fim. Tudo começa e termina. O universo não tem começo. Ou ele começou junto com o Criador? Nós não sabemos. O Criador não tem princípio nem tem fim. Ele é eterno. Nós, espíritos imortais, tivemos um princípio, a criação, mas não teremos fim. Até isso é um pouco difícil no nosso entendimento, devido às nossas limitações, porque tudo tem um princípio, um meio e um fim. Isso para a matéria, como nós entendemos, o mundo material como entendemos. E nós estudamos isso semana passada, o espaço, é o tempo. O tempo não existe. É como os números, se a gente partir do marco zero, qual o primeiro número? Vamos partir do zero, qual o primeiro número? É o número 1 ou menos 1? Se for o número 1, qual é o último número? E se a gente começar do menos 1, do negativo, qual o último número? É estranho isso, né? É estranho. Mas você pode rodear a Terra de número, o número rodeando a Terra, que ele nunca vai terminar, ele nunca terá fim. Pode ser o número que você quiser colocar, o 997, o 899999. Se você botar só o número 9, você vai encher a Terra de 9, dar a volta 2, 3 vezes em torno da Terra e não vai chegar ao fim. Por que a vida tem que ter fim? Por que o universo vai ter um fim? Teve um princípio. Nós partimos do ponto zero para o número. A gente parte do ponto de que fomos criados, a alma imortal. E para entender o universo, a gente vai partir da Terra. Mas vocês já pararam para pensar, e antes da Terra existir, não tinha tempo?
que a Terra tenha sido criada há 4,5 bilhões de anos, como dizem os cientistas. E há 10 bilhões de anos atrás, antes da Terra. E esse número infinito para trás, onde vai ser o princípio de tudo? A gente não sabe. Só Deus sabe. O princípio de tudo, só Deus sabe. SDS. No meu trabalho, quando perguntava alguma coisa, a gente não sabia, SDS, só Deus sabe. Cadê o fulano? SDS. Então, é grande demais para a nossa cabeça, mas alguma coisa a gente começa a entender, alguma coisa. É o que Kardec está fazendo conosco. Por outro lado, se fizermos uma justa ideia, ainda que necessariamente muito imperfeita, da infinidade do poder divino, compreenderemos como é possível que o universo haja sempre existido e que exista sempre. Do momento em que Deus existiu, suas perfeições eternas falaram. Antes que os tempos houvessem nascido, a eternidade incomensurável recebeu a palavra divina e fecundou o espaço, tão eterno quanto ela. Olha como é que a gente está ampliando a nossa capacidade de compreensão do universo, de Deus, a compreensão de Deus. Saindo daquele Deus antropomórfico, a nossa limitação tem que ter um Deus antropomórfico, um Deus que você pegue. Aí você segura na mão de Deus, os olhos de Deus. Na verdade, Deus não tem mão, Deus não tem olhos, mas Deus vê tudo. Deus sabe tudo. Aí a definição que a gente tem de Deus é inteligência suprema. Para muitos isso é abstrato demais para a compreensão. Então é um processo. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai tendo uma compreensão melhor, maior do universo, de Deus e da própria existência, da nossa existência. Então Deus é o Criador de tudo. É o Criador de tudo. Como tudo começou? De novo, a mesma pergunta. Nós não sabemos. Nós não sabemos, só Deus sabe. Só Deus sabe. Sendo Deus, por natureza, de toda a eternidade, criou desde toda a eternidade. E isso não poderia ser de outro modo, pois, a qualquer época longínqua a que nós recuemos, pela imaginação, os limites supostos da criação, haverá sempre, além desse limite, uma eternidade. Pensem bem nesta ideia. Uma eternidade ao longo da qual as divinas hipóteses, as volições infinitas, teriam permanecido ocultas, em muda letargia, inativa e infecunda. Uma eternidade de morte aparente para o Pai Eterno, que dá a vida aos seres de mutismo indiferente, para o Verbo que governa, de esterilidade fria e egoísta, para o Espírito de amor e vivificação. Então, ele disse aqui exatamente o que a gente estava falando. Por mais que imaginemos, por mais longe que vá a nossa imaginação de quando tudo começou, é sempre limitada. É sempre um limite. A gente nunca vai chegar a esse princípio. É a mesma ideia de você passar um problema de geometria para uma criança que não sabe ainda ler nem falar. Não tem como ela resolver.
Ela tem que se desenvolver. Ela vai primeiro aprender a contar, a saber o que são os números, a somar, a subtrair, a multiplicar, a dividir, para depois ela fazer uma equação do terceiro grau. Somos nós, crianças diante do universo, diante dessa interrogação que os cientistas buscam. Hoje os cientistas buscam. Tem a teoria do Big Bang, e a gente vai ver essas teorias aqui. As teorias de que como tudo começou. E eles sempre excluem Deus. E excluindo Deus em suas teorias, eles nunca chegam a uma conclusão, a um resultado. Compreendamos melhor a grandeza da ação divina e a sua perpetuidade sob a mão do Ser Absoluto. Deus é o sol dos seres, é a luz do mundo. Ora, a aparição do sol dá nascimento instantâneo a ondas de luz que vão se espalhando para todos os lados no espaço. Do mesmo modo, o universo nascido do Eterno remonta aos períodos inimagináveis do infinito de duração. O Fiat Lux, faça-se a luz do início. Portanto, o começo absoluto das coisas remonta a Deus. As sucessivas aparições dessas coisas no domínio da existência constituem a ordem da criação perpétua, que, imortal, poderia dizer das magnificências desconhecidas e soberbamente veladas sob a noite das idades, que se desenvolveram nesses tempos antigos em que nenhuma das maravilhas do universo atual existia. Nessa época primitiva em que a voz do Senhor, fazendo-se ouvir, os materiais que deviam no futuro se agregar simetricamente e por si mesmo para formar o templo da natureza, encontram-se subitamente no seio dos vácuos infinitos, no momento em que essa voz misteriosa, que cada criatura venera e estima como a voz de uma mãe, notas harmoniosamente variadas se produziram para vibrarem juntas e modular o concerto dos céus imensos. O mundo, na sua origem, não foi criado na sua virilidade e na sua plenitude de vida. Não. O poder criador não se contradiz jamais. E como todas as coisas, o universo nasceu criança, revestido das leis mencionadas acima e da impulsão inicial inerente à sua própria formação. A matéria cósmica primitiva deu sucessivamente nascimentos a turbilhões, a aglomerações desse fluido difuso, a amontoados de matéria nebulosa que se dividiram por si mesmas e se modificaram ao infinito para gerar, nas regiões incomensuráveis do espaço, diversos centros de criações simultâneas e sucessivas. Por causa das forças que predominaram sobre um ou sobre outro e das circunstâncias posteriores que presidiram aos seus desenvolvimentos, esses centros primitivos tornaram-se focos de uma vida especial, uns menos disseminados no espaço e mais ricos em princípios e em forças atuantes, começaram desde então sua vida astral particular. Outros, ocupando uma extensão ilimitada, só cresceram com a extrema lentidão ou se dividiram novamente em outros centros secundários. Fácil de entender, né? Então ele começou assim. Quando o Sol foi criado, de imediato a sua luz começou a se expandir, não é?
E ela não para mais, ela vai se expandindo, se expandindo, se expandindo. O nosso Sol ilumina os planetas que rodam em torno dele. Nós vamos ver essas teorias já já da formação desses planetas. Uma vez criado, essa criação é perpétua. A ciência hoje sabe que o mundo está em expansão, ele continua se expandindo, o universo continua se expandindo, crescendo cada vez mais. Teve um princípio. Quando foi esse princípio? Não sabemos. Como tudo começou? Não sabemos, só Deus o sabe. Faltam-nos dados para isso. O que sabemos é que existem 3 elementos gerais do universo: Deus, o Criador de tudo, o Espírito, que é o ser inteligente da criação, e a matéria. Então, esse princípio material, que os Espíritos denominaram de fluido cósmico universal, que é o princípio de tudo. Ali ela vem se expandindo, vem criando sóis, criando planetas. Essa matéria, ela termina, ela se acaba e reinicia-se novamente outra formação. Um dia o nosso Sol vai se apagar? Sim, ele vai se apagar. Um dia a nossa Terra vai se acabar? Sim, ela vai se acabar. E para onde que vai essa matéria quando a Terra acabar? Reinicia um novo processo de novos mundos. Isso tudo está nos segredos de Deus. E o que o Kardec trouxe aqui para a gente, com o seu raciocínio, é que Deus jamais parou de criar. Agora, como é que surgiu Deus? Como surgiu Deus? Só Ele sabe. Só Ele sabe. Como tudo começou? Estou voltando toda hora na mesma questão. Só Ele sabe. Então Deus não existe, isso é da nossa cabeça. Mas como? Se o universo mostra movimentos e que foram criados por uma inteligência. Leis sábias que regem o equilíbrio dos planetas, dos mundos. Leis que estão, essas mesmas leis que estão no macrocosmo, também estão no micro, no átomo, nas forças que giram em torno do átomo, do elétron. O que está no micro está no macro. Leis sábias. Então, por trás de tudo isso, há que se ter uma inteligência, o que os espíritos chamam de inteligência suprema. Vamos continuar aqui na leitura. Essa leitura está mostrando a nossa ignorância, incipiência. Reportando-nos somente a alguns bilhões de anos anteriores à época atual, nossa Terra ainda não existe. Nosso sistema solar ainda não começou. As evoluções da vida planetária. Então, olha o raciocínio de Kardec. Indo alguns bilhões de anos antes da Terra começar, a Terra não existia. O Sol não existia, o nosso sistema planetário não existia. E, no entanto, verificamos que esplêndidos sóis já iluminam o espaço. Então, antes da Terra, antes do nosso sistema solar, existiam outros sistemas. Existiam planetas habitados, já dão vida à existência a uma multidão de seres que nos precederam na carreira humana,
produções de uma natureza desconhecida e os maravilhosos fenômenos do céu desenvolvem, sob outros olhares, os quadros da imensa criação, que, digo eu, já não existem mais os esplendores de outrora, já não existem mais os esplendores que outrora fizeram palpitar o coração dos outros mortais, sob o pensamento do poder infinito. E nós, pobres seres pequeninos que surgimos após a eternidade da vida, nós nos cremos contemporâneos da criação. Vamos pensar o contrário agora. Nós estamos no patamar atual da vida com um certo conhecimento intelectual e moral. Como Deus está constantemente criando, nesse exato momento está sendo criado o princípio inteligente, se desenvolvendo e chegando na fase humana. Então, espíritos primitivos estão saindo do princípio inteligente para o ser inteligente, vivendo a vida humana. E nós já estamos nesse estágio. E nós sabemos que em planetas superiores à Terra existem espíritos superiores a nós, em moralidade e intelectualidade. Jesus é um desses espíritos que foi criado antes da gente, bem lá atrás. E nesse exato momento estão sendo criados espíritos. Daqui a 2.000 anos, 5.000 anos, 10.000 anos, nós existiremos. E Deus estará criando. A gente se desenvolvendo intelectual e moralmente, nós vamos tendo maior compreensão dessa vida. Enquanto outros seres estarão no patamar que hoje nós estamos. Como tem seres agora, primitivos, que estão num patamar que nós já estivemos. Como tem seres adiantados, que no futuro nós estaremos. Olha essa evolução incessante da vida. Incessante. Deixa a gente tonto, né? Imaginar assim. Por isso que a doutrina espírita é uma filosofia. Filosofar é pensar, nós estamos pensando, né? Como eu surgi aqui. Algumas questões a gente já sabe, eu existo. Eu penso, eu existo, e a partir desse ponto eu começo a raciocinar a respeito do futuro e do meu passado, de onde eu vim. A doutrina espírita já nos dá algumas respostas. Nós viemos do mundo espiritual. Nós somos espíritos. E para onde vamos? Vamos retornar ao mundo espiritual. E qual o objetivo da vida? Chegar à perfeição. Chegar à perfeição. Chegando à perfeição, nós vamos compreender essas coisas. Quer ver uma coisa simples? Como que o médico sabe diagnosticar uma doença e dar um remédio certo? Eu não sei, mas ele sabe. Por que o médico sabe e eu não sei? Porque ele estudou. Ele fez uma faculdade de medicina e estudou. Aprendeu. Se especializou naquilo. Como que o engenheiro sabe a quantidade de ferro, a quantidade de areia, de cimento, de pedra que ele vai colocar para fazer uma coluna que vai sustentar a ponte Rio-Niterói? Como é que eles fizeram aquilo ali debaixo d'água? Ele estudou para aquilo. A gente não estudou, ele já sabe. Por que um navio com centenas de toneladas de carga não afunda? E a gente vai na água, a gente afunda logo, né? O navio é de ferro,
tem toneladas com toneladas de minério, com a carga que for, ainda leva minério ainda, e ele não afunda. Como é que um avião com toneladas de carga voa? Então, alguém estudou aerodinâmica, alguém estudou ali a questão da flutuação, tem um estudo, há toda uma ciência. Homens estudaram, compreenderam e está aí o avião voando e o navio flutuando. Eu vejo às vezes o navio enfrentando tempestades, a onda cobre o navio todo, não é? Vocês já viram? E ele não afunda. Assim é o universo. Mesmo esses homens que conseguem construir uma ponte sobre um oceano, um viaduto, diagnosticar doenças, eles não conseguem ainda compreender a criação do universo. Não conseguem. Muitos ainda no seu orgulho sequer admitem a existência de Deus. Então olha a distância que nos encontramos de compreender tudo isso, de entender tudo isso. Então é necessário amadurecer como espírito. A gente vai reencarnando, vai aumentando a nossa capacidade de compreensão da vida e vai compreendendo melhor como tudo começou. É um processo. Só os espíritos puros compreendem a Deus, entendem a Deus, sabem o princípio de tudo. Nós não sabemos ainda. Aí a gente entra no capítulo da criação universal. Ali, Kardec só botou interrogação na nossa cabeça. Aqui ele vai dizendo: após haver recuado tanto quanto nos permite a nossa fraqueza, em direção à fonte oculta, de onde provêm os mundos, como as gotas de água que se originam de um rio, consideremos a marcha das criações sucessivas e de seus desenvolvimentos seriais. A matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais. A matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais, de todos os universos, que estendem suas magnificências diante da eternidade. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó e, além disso, a eterna geratriz. Ele está dizendo que a matéria cósmica, ali está o princípio de tudo, que é o fluido cósmico universal. É a geratriz de tudo, a eterna geratriz, é eterna, porque continua criando, continua gerando. Essa substância que dá origem às esferas siderais absolutamente não desapareceu. Essa potência não está morta, uma vez que ainda dá luz incessantemente a novas criações e recebe incessantemente os princípios reconstituídos dos mundos que se apagam do livro eterno. Olha, então essa matéria geratriz de tudo, eterna geratriz de tudo, continua gerando, continua produzindo, que é o fluido cósmico universal, incessantemente. Deus não para de criar. Por isso que Jesus disse que o Pai trabalha. Ele não para de trabalhar. A matéria etérea,
mais ou menos rarefeita que se difunde entre os espaços interplanetários, esse fluido cósmico que enche o mundo, mais ou menos rarefeito nas regiões imensas, ricas em aglomerações de estrelas, mais ou menos condensado, lá onde o céu astral ainda não brilha, mais ou menos modificado por diversas combinações, de acordo com as localidades do espaço, nada mais é que substância primitiva, em que residem as forças universais e de onde a natureza tem tirado todas as coisas. Então é desse fluido que surge toda a vida. Que surge toda a matéria, todos os mundos, toda a matéria que compõe a natureza. Esse fluido penetra todos os corpos como um imenso oceano. É nele que reside o princípio vital que dá origem à vida dos seres, perpetuando-a em cada mundo conforme a sua condição, princípio em estado latente que dorme lá onde a voz de um ser não o chama. Cada criatura mineral, vegetal, animal ou qualquer outra, uma vez que existem muitos outros reinos naturais de cuja existência sequer suspeitamos, sabe, em virtude desse princípio vital universal, adequar as condições de sua existência e de sua duração. Então, o princípio vital, ele é matéria, e é o princípio vital que dá a vida. A gente morre porque o fluido vital se esgota. Essa energia se esgota no nosso corpo, a gente morre. É o fluido vital que dá a vida material. Ele não dá a vida inteligente, ele dá a vida material. E ele está imerso em tudo quanto é lugar, em todos os reinos da natureza. E o Kardec colocou que nós conhecemos os reinos que conhecemos, como mineral, vegetal, animal e depois o hominal, existem outros que desconhecemos, aonde essa matéria penetra. Onde essa matéria penetra, em todos os lugares. E nós estamos mergulhados nessa matéria como os peixes mergulhados no oceano ou no aquário. Então tudo se interliga no universo, tudo está ligado. Tudo mergulhado nesse grande fluido. Assim como a Terra está mergulhada na sua atmosfera, o universo está mergulhado no fluido cósmico universal. A matéria existe em todo lugar, em todos os cantos do universo. Não existe espaço sem a matéria. E esse fluido universal, e o fluido, esse fluido vital que dá vida à matéria. As moléculas do mineral têm a soma dessa vida, do mesmo modo que a semente e o embrião se agrupam, como no organismo, em figuras simétricas que constituem os indivíduos. É importante que nos compenetremos desta noção. A matéria cósmica primitiva estava revestida não só das leis que asseguram a estabilidade dos mundos, mas também do princípio vital universal, que forma gerações espontâneas em cada mundo, à medida que se manifestam as condições de existência sucessiva dos seres. E quando soa a hora do aparecimento dos filhos da vida durante o período criador. Eu sei que isso é complexo. Eu vou pegar aqui o Livro dos Espíritos e ler a resposta da questão 540. Vou ler a pergunta e a resposta. Mas o que nos interessa está lá na última frase.
Aqui a pergunta do Livro dos Espíritos. Os espíritos que exercem uma ação sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa em virtude do seu livre-arbítrio ou por um impulso instintivo e irrefletido? Fenômenos da natureza, os ventos, os vulcões, os temporais, as marés. Tem espírito agindo ali? Sim, sim. Tanto que Jesus acalmou o mar pedindo a esses espíritos que parassem, que o ajudassem. Há os espíritos que trabalham nos fenômenos da natureza. Ele perguntou, eles agem com conhecimento de causa? Ou é um impulso instintivo? Aí aí os espíritos respondem, uns sim, outros não. Uns com conhecimento de causa, outros não. Uns orientam, outros executam. É o que acontece. Uma vez, eu vou dar esse exemplo, quando chegarmos lá no estudo aqui, houve um temporal aqui na cidade do Rio de Janeiro, e a gente estava em oração lá no centro, encheu tudo lá em Bento Ribeiro, e o altivo viu um agrupamento enorme de espíritos empurrando as nuvens para o oceano. Agora vocês vejam, quem para pensar nisso, que tem espírito empurrando nuvem para o oceano? Olha eles agindo aí nos fenômenos da natureza. Vocês estão vendo como nós não sabemos nada? Isso aí. Essas questões estão aqui no Livro dos Espíritos. Mas vamos continuar nessa resposta, ela é um pouco longa, mas vamos lá, para entender o que nós estamos estudando aqui na Gênese. Quer dizer, para entender por que nós não entendemos nada. Vamos lá. Faço uma comparação. Imagine essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não haja aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são apenas animais do último grau que executam essas coisas, provendo as suas necessidades e sem suspeitar de que são os instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto se ensaiam para a vida e antes de terem plena consciência de seus atos e do seu livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que são os agentes inconscientes. Primeiramente, executam. Mais tarde, quando sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. Está vendo o processo de crescimento? Agora preste atenção nessa última frase. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou ele próprio pelo átomo. Olha, o arcanjo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia de que vosso espírito limitado, nós, espíritos limitados, ainda não pode apreender o seu conjunto. Então ele está dizendo que a gente é ignorante para apreender tudo isso. Do átomo ao arcanjo, e o arcanjo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia que o nosso acanhado ponto de vista não consegue compreender. Nosso limitado ponto de vista não consegue compreender. Então Kardec está trazendo essas questões aqui na Gênese, o princípio de tudo, e a gente vai raciocinando com ele, mas a gente não consegue apreender. Eu apreendi que 1 mais 1 são 2, para mim isso é lógico, é óbvio.
A gente entende, compreende. E essas questões colocadas aqui para o princípio de tudo, sabemos que Deus é o grande Criador, e que a gente não alcança ainda todo esse entendimento. Como uma criança não alcança como desenvolver um problema de geometria ou de álgebra, sem saber ler os números, sem saber o cálculo básico ali, as operações básicas de subtração, soma, multiplicação e divisão. Ali é a base de tudo. A base de todos os problemas de matemática está nos números. Mas como é que você vai desenvolver um cálculo complexo, matemático, inclusive do universo, astronômico, se você não sabe somar, subtrair ou multiplicar? E como você vai saber multiplicar, subtrair, somar ou diminuir, se você não conhece os números? Então, a gente está ali, aprendendo os números ainda. Nós estamos nessa fase. Há muito que se saber. A nossa ignorância é imensa. Nós estamos terminando. Vamos terminar agora, mas um item apenas. Assim se efetua a criação universal. É exato, portanto, dizer-se que, uma vez que as operações da natureza são a expressão da vontade divina, Deus sempre criou, cria incessantemente e sempre criará. A gente vê uma estrela no céu hoje que não existe mais. Ela está tão distante, que aquela estrela já se destruiu, já se apagou. Mas a luz tem uma velocidade. A luz está chegando na Terra ainda. Olha que coisa de louco, né? Ela já se apagou. Mas eu estou vendo, a estrela está ali. Não, ela não está ali, ela já acabou. Você está vendo a luz dela, que ainda não se dissipou. E a matéria que compunha aquela estrela, ela vai se transformar. Tem uma lei. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então vai formar outros sóis aquela matéria, outros mundos. Por isso que Deus está sempre criando, sempre criou e sempre criará. Até aqui, porém, temos silenciado sobre o mundo espiritual, que ele também faz parte da criação e cumpre seus destinos seguindo as augustas prescrições do Senhor. Olha que a gente está estudando aqui a matéria, tá? O mundo material, não o mundo inteligente. Senão a nossa cabeça vai fundir. Eu não posso dar mais do que um ensino bem restrito sobre o assunto do modo de criação dos espíritos, tendo em vista a minha própria ignorância, e devo me calar ainda sobre certas questões que me foi permitido aprofundar. Olha o Kardec dizendo, eu não posso falar sobre isso por causa da minha ignorância. Se Kardec ignorava, imagine nós. Se alguma coisa que os espíritos disseram a ele e não foi permitido a ele aprofundar aqui, é porque para a gente basta isso. O importante é saber que Deus existe, que o universo existe e que nós existimos. Àqueles que estão religiosamente desejosos de conhecer e que se mostram humildes perante Deus, eu direi, suplicando-lhes que não baseiem nenhuma teoria prematura sobre minhas palavras. O Espírito só recebe a iluminação divina que lhe dá, ao mesmo tempo que o livre-arbítrio e a consciência, a noção dos seus atos, destinos, após haver
passado pela série divinamente fatal, após haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra da sua individualidade. E somente a partir do dia em que o Senhor imprime sobre sua fronte seu augusto cunho, que o Espírito toma lugar entre as humanidades. Então ele está dizendo que esse princípio inteligente, o pouco que ele pode dizer, que vem se desenvolvendo nos reinos inferiores da criação, até chegar ao reino nominal, até a gente ter o livre arbítrio. Como ele colocou, Deus colocando em nossa fronte seu augusto cunho. Nós vimos na questão do Livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo, que começou por ser átomo. Ali ele está falando do princípio inteligente e do ser inteligente da criação, que a gente não compreende, nem Kardec, nem os Espíritos, que trouxeram para a gente a codificação, falaram do princípio de tudo. Mais uma vez vos peço, não elaboreis sobre as minhas palavras os vossos raciocínios, tão tristemente célebres na história da metafísica. Olha a humildade de Kardec, ele está dizendo, não elaborem teorias prematuras sobre o que eu estou dizendo, da minha pobre história da metafísica. Preferiria 1000 vezes me calar sobre questões tão elevadas, tão acima das nossas meditações ordinárias, a vos expor a desvirtuar o sentido dos meus ensinamentos e vos lançar por culpa minha nos labirintos emaranhados do deísmo ou fatalismo. Então, Kardec, a gente vai parar aqui, ele está dizendo que a gente não crie teorias em cima do que ele está dizendo. Por isso que ele também colocou lá em Obras Póstumas que a gente deve acompanhar a ciência. E se a ciência comprovar que ele disse alguma coisa que não concorde com a ciência, que a gente deixe de lado o que ele disse e fique com a ciência. O Kardec está admitindo que esse raciocínio é muito complexo, é difícil, mas o universo existe, é um fato, e nós existimos. E o homem está em busca desse princípio aí. Aí tem a teoria do Big Bang, tem várias teorias que o Kardec vai analisar aqui, uma delas. E já se sabe, por exemplo, que a teoria do Big Bang, que o universo começou com uma grande explosão, né? Basicamente é isso. Eu também não sei falar sobre isso. Eu não sou astrônomo, não sou físico. Então a gente vai estudando, buscando alguma coisa, arranhando aqui e ali. Mas a teoria do Big Bang já não ela era mais aceita, mas já não está mais, não é mais a vigente. Porque houve uma explosão. Mas quem deu o gatilho da explosão no universo? E o princípio dessa matéria que se explodiu e foi se expandindo por todo o universo? Quem criou esse princípio? De onde ele surgiu? Então os homens de ciência, eles só vão encontrar uma resposta quando eles admitirem a presença de Deus na criação. Somente quando admitirem isso. Enquanto não, vão ficar sempre em teorias. Como Kardec está trazendo aqui, alguns fatos em cima de algumas teorias dele, de um raciocínio dele. Então, para a gente não sentir dor de cabeça, vamos parar por aqui. Semana que vem a gente continua aqui no tópico falando sobre os sóis e os planetas.
Mestre Jesus, muito obrigado. Muito obrigado a Allan Kardec, aos guias responsáveis por este estudo, o professor José Jorge, o Camille Flammarion, a quem sempre pedimos inspiração, ajuda para a compreensão, para nós tão complexa, desse estudo, deste capítulo do livro A Gênese. Agradecemos a Jesus e agradecemos a Deus, acima de tudo, por todo esse conhecimento, por todo esse estudo que nos faz pensar, raciocinar. Muito obrigado. Que seja em nome desses irmãos queridos que aqui citamos, em nome da direção espiritual do SEAP, do nosso querido altivo, em nome do amor que vibra nesta casa, do amor, do nosso amor, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, que damos por encerrados os estudos da manhã de hoje, em torno do livro A Gênese. Que assim seja. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.